política na prática e também estudo política há pelo menos uns 35 anos. Uau. Então, eu tenho uma graduação em História e Sociologia Política, uma pós-graduação em Ciência Política na Espanha, em Madrid, mestrado e doutorado em Sociologia Política na Universidade Federal de Santa Catarina. E prática política há 35 anos. Essa é a minha formação e minha trajetória. Atuo, né, tanto nível acadêmico quanto também em envolvimento em campanhas eleitorais. Eu Uhum. estou em plena coordenação de campanha majoritária nesse Uhum. momento também atuando nas eleições de 2024. Ah, que demais. Bem, pelo menos formação nós sabemos que o senhor tem, entendimento também. 35 anos é bastante tempo. Então eu creio que vai ser muito explicativo. Realmente o pessoal vai sair daqui dessa transmissão com um pouquinho mais de conhecimento sobre esse assunto. Como nós vamos agora, né, começar aí a corrida eleitoral para as eleições municipais, hoje a gente vai focar bastante nisso. Nas próximas eleições nós também vamos te convidar para você poder explicar sobre os outros, né, as outras etapas aí da eleição estadual e presidencial, mas hoje a gente vai focar na municipal. E eu queria que você contasse para nós como que funciona o organograma, né? Vamos pensar no organograma. Eu sei que não é assim que se fala. Eu também estou aprendendo aqui, entendo muito pouco sobre política, apesar de ter, nos últimos anos, criado um desejo de entender mais. Não para estar ali concorrendo, talvez, a um cargo público, mas sim para poder exigir, né? Exigir daqueles que nos representam que eles realmente façam aquilo que eles podem fazer. Então, como que funciona isso, o organograma de uma eleição municipal? O calendário vem sofrendo alterações a cada eleição, alguns ajustes, né? E cada vez mais, por conta também da falta de interesse das pessoas de acompanhar o processo político, a legislação vai reduzindo cada vez mais o tempo de campanha eleitoral. Então, nós Uhum, tivemos já um período que eram 90 dias de campanha eleitoral. Realizar as convenções e decidir os candidatos. Então, agora nós estamos entrando exatamente no período de registro das candidaturas. Então, depois de decidido, né, a ata da convenção, cada candidato deve inserir no sistema chamado Candex, que é o sistema de cadastramento, os dados dos candidatos, as negativas, né, as certidões negativas de que eles não têm problema com a justiça eleitoral, da justiça, uhum, todo o sistema judiciário, fotografia para urna, essa documentação é inserido no sistema. uhum, Eles recebem a partir daí um CNPJ, gera um CNPJ, porque ele vai ter que prestar contas da sua eleição como uma pessoa jurídica, né, uhum. para a Justiça Eleitoral. Então ele recebe esse CNPJ e ele precisa individualmente, quem insere geralmente os dados no sistema são os advogados dos partidos, Uhum. porque é complexo, enfim. Aí, com o CNPJ, ele vai procurar uma instituição bancária, não são todas, né? Mas a instituição bancária para abrir uma conta específica para a campanha eleitoral, para ele receber doações e Uhum. para gastar também a partir daquela conta. Né? Qualquer recurso que não passar por essa conta, esse é o sistema de controle da Justiça Eleitoral, ele pode ter problemas na prestação de contas. Então, é uma contabilidade rigorosa, como qualquer empresa que tem Sim. CNPJ. Então, o candidato passa a ser um PJ quando ele registrar a candidatura. Uhum. Depois que ele tiver a conta aberta, é que ele pode produzir algum tipo de material de propaganda. Olha só. Inclusive Uhum. publicação, né, nas redes sociais, etc., né, patrocinado, com Uhum. número, não é depois que insere os dados no sistema, é depois que ele tem a conta bancária, porque a partir dessa data é Uhum. que ele pode movimentar a conta financeiramente. Ele pode até gastar antes de receber, porque se ele negocia com o fornecedor dá prazo, ele pode no dia seguinte já começar a gastar. No Sim. final ele vai ter que prestar conta, fechar a conta Uhum. zerada. Então, isso vai demorar a base. Então, por conta disso tudo, a previsão é que a campanha de fato começar a pedir voto inicia pelo dia 29, 30, 31 de agosto. Né? E a campanha do horário eleitoral também vai começar naquela semana, na última semana de agosto. Então,
essa semana de agosto é o período de organizar a parte burocrática. Uhum. Mas, obviamente, que todos os candidatos estão conversando, pedindo voto, Sim. buscando apoiadores, eleitores, Como e isso é permitido. pré-candidatos ainda, Exatamente, né? isso é Uhum. permitido, não tem problema nenhum. O que não pode é fazer propaganda oficial antes de ter a sua conta bancária aberta, né? Oficializada. Às vezes tem problemas na documentação, insere documento errado, tem algum problema de dado e demora mais. Então, o candidato que não tiver as coisas bem organizadas, talvez inicie o mês de setembro e ainda não pode imprimir ou divulgar materiais oficiais pedindo voto. Uhum. Então tem toda essa amarração. Por isso que resta, né, para fazer campanha eleitoral, o mês de setembro. Uhum. E a primeira semana de outubro já é a eleição. Então o processo eleitoral ficou muito curto. Ele é muito rápido. É um mês e mais uma semana praticamente de campanha oficial. Observe, eleitor, que você vai ter muito pouco tempo para poder decidir o teu voto. Então, eu sei que, na verdade, a população ela foi enchendo o saco de política porque viu-se uma velha política sendo feita durante muito tempo. Uma galera que vinha, prometia, não cumpria. Vinha, prometia, não cumpria. E eu sei que você foi ficando desgostoso, só que a tua vida depende da política, amigão. Tudo que você vive hoje é a política que faz acontecer. Então, presta bastante atenção nesse próximo mês aí, onde vai estar acontecendo essas campanhas políticas, para você poder escolher direito. Porque depois não adianta ficar nessa choração e reclamação de que tudo tá indo mal, sendo que você escolheu por isso, né? E você escolhe votando ou não votando. Se você também não vai na urna, se você já desistiu do sistema político, você também é responsável por tudo que você vai viver nos próximos 4 anos. Então não adianta reclamar depois, né? Então ficou bem explicado que as campanhas só podem começar depois do dia 16 e ainda assim pode ser que demore um pouco mais por conta dessa questão burocrática de abertura de conta para poder começar a gastar o recurso. Professor, o que é de responsabilidade de um vereador e o que é responsabilidade de um prefeito? A gente viu durante muitos anos, né, nessa velha política de só promete e não cumpre nada, de vereadores que prometiam muita coisa que não eram nem dever deles, que eles não poderiam em nada mudar isso. Eu sou candidata a vereador e eu prometi pra galera lá da minha rua que eu vou consertar todos os buracos. Isso é possível, professor? Então, do ponto de vista legal, a própria Constituição e os regimentos das câmaras de vereadores, a gente costuma resumir, né, simplificar o papel do vereador em um tripé, três grandes funções de um vereador, de uma vereadora. O primeiro é o papel de legislar, então propor leis, né, e aí tem um parêntese, porque propor leis que não implicam em gastos públicos. Veja que posso propor lei que não implica em gasto, então tem restrição. Por isso que essa ideia de que o vereador vai resolver o problema do bairro, ele não é atribuição necessariamente do vereador do ponto de vista de lei. Por quê? Porque ele não pode propor lei que gera gastos. Só pode propor leis que tenha despesa orçamentária o executivo. Então, que tipo de lei que o legislativo pode apresentar? Para regulamentar a fiscalização sobre a vigilância sanitária, para propor leis que tenham um trabalho, por exemplo, regulamentar a circulação de pets na cidade. Então, coisas que não implicam em investimento público. Uhum. Essa é a primeira função. A segunda função do vereador é fiscalizar. Então, eles aprovam todo ano, né, um orçamento para o executivo. Então, o orçamento do ano que vem vai ser aprovado esse ano, ou seja, o primeiro ano de mandato é o orçamento do mandato anterior, né? Ele aprova o orçamento e o executivo tem que cumprir aquele orçamento e o papel do vereador é fiscalizar se ele está cumprindo ou não, se está gastando. E no final do ano ele tem que aprovar ou não as contas do prefeito. Uhum. Depois que a Câmara de Vereadores vota as contas daquele ano, é encaminhado essa documentação para o Tribunal de Contas do Estado, que faz uma segunda verificação mais técnica das contas. Anualmente, todas as prefeituras têm uma aprovação na Câmara de Vereadores e depois uma vistoria, uma averiguação do Tribunal de Contas. Uhum. E o terceiro papel do vereador é o que a gente chama de representação. Então, ele é porta-voz, ele tem o papel da palavra, de levar as queixas, as preocupações.
ele pode homenagear pessoas, ele pode... então, é esse papel mais político, digamos, de fazer a representação, de ser porta-voz. Isso é o que está na lei, né? Uhum. Cada vez mais a gente percebe que o vereador, inclusive nas campanhas, né, promete, ou quem já tem mandato, faz campanha com base em coisas materiais que ele levou para a comunidade, para aquela organização, para uma associação, para uma entidade. Como que ele faz isso? Porque legalmente ele não pode propor nada que tenha gastos, Uhum. né? O que eles fazem é indicações para que o prefeito resolva o problema. Uhum. Então, ele não é uma lei, mas é uma indicação. Se ele tem boa relação com o prefeito, ele consegue atender o pedido da comunidade. É o prefeito que resolve, e ele vai lá e diz, olha, o prefeito está resolvendo, mas fui eu quem fez o pedido, fui eu que trouxe essa solução. Então, tem essa jogada política do ponto de vista das promessas de campanha, que teoricamente não podem ser cumpridas. Mas se ela tiver uma boa relação com o prefeito, ele não faz por lei, faz por indicação. E o prefeito resolve e ele fatura em cima da solução do problema que o prefeito resolveu. Então é um pouco esse jogo que já virou costume, é um pouco da prática do dia a dia dos Sim. políticos, na prática, né? Por isso que a gente vê que geralmente quando o vereador ele é oposição, ele consegue levar menos soluções às vezes para o lugar onde ele tá. Por quê? Porque se ele depende do prefeito ouvi-lo e executar, se ele é uma oposição que às vezes está ali atrapalhando um pouco ou tumultuando as decisões do executivo, acaba que os projetos dele não vão para frente. Seria mais ou menos nesse sentido que a gente vê. Mas lembrando que a oposição ela é completamente necessária, né? Porque senão sairiam se fazendo coisas que não poderiam, e é que nem você disse, é eles que fiscalizam. Se não tiver uma oposição para poder fiscalizar o trabalho com um olhar mais crítico, pode ser que passe coisas que não poderiam ser passadas. Ao mesmo tempo também que uma oposição que fica só interrompendo o trabalho do executivo, fica os dois paralisados e não conseguem fluir em nada, né? É conhecer as regras do jogo e ter uma estratégia de como lidar com elas, né? Então, meu trabalho prático na política geralmente eu trabalho com planejamento estratégico. Uhum. Então, no período eleitoral, todo mundo trabalha para eleger o seu prefeito, para ser um vereador de situação. Portanto, Uhum. ter esses canais, essa relação com o prefeito. Se o prefeito do seu partido não... Isso é importante, porque também demonstra fidelidade partidária. E é importante o eleitor saber disso, porque se o vereador vai pedir voto para ele, mas não pede para o seu candidato a prefeito, que é a majoritária, Uhum. significa que ele não tem muita fidelidade no grupo que ele está aí. Ele está apenas... Isso já é uma constatação de que o sujeito está aí por interesse pessoal, por interesse próprio, porque ele não se sente parte daquela família, daquele partido, daquela coligação da qual ele faz parte. Uhum. Então é uma contradição, né? Então fique de olho. O vereador que vai pedir voto só para ele, não pede para o prefeito, já é um indício de que ele não vai trabalhar pelo coletivo, pelo município, mas está apenas preocupado com o interesse particular. Depois da eleição, daí depende da estratégia. Não? Uhum. Mesmo o vereador de oposição, né, lutou para o seu prefeito eleger, não venceu a eleição. Ele tem duas formas importantes que ele pode também participar desse processo. Primeiro, cobrando o que está no orçamento do município para que isso seja realizado. Uhum. Então ele não precisa ficar simplesmente apresentando demandas fora da pauta. Uhum. Ele pega o orçamento do município e cobra para que o orçamento seja aplicado, que é, inclusive, o papel original do vereador. Uhum. Né? E isso o vereador de oposição de situação pode fazer. O vereador de oposição, se ele não tem essa relação de fazer o pedido para o prefeito atender, ele cobra para que o prefeito execute o que está no orçamento e mobiliza a comunidade, dizendo, olha, isso aqui a gente conseguiu porque nós exigimos que o prefeito faça. Entendeu? Então ele pode, com outro discurso, também ter benefícios, bônus, capital político das realizações do executivo. É só saber trabalhar do ponto de vista estratégico. Então não precisa, vereador de oposição, não precisa ser apenas aquele vereador que obstrui o trabalho do executivo. E não é essa a função da oposição. É fiscalizar o executivo. Sim.
cobrar para que o executivo cumpra o seu papel, né? E exatamente para que ele cumpra o orçamento e não fique desviando os recursos, arrumando outras formas para atender os seus aliados. Sim. Entendendo? Então, são papéis interessantes. Agora, nós temos, assim, muita dificuldade dos próprios vereadores. Eu trabalho, né, relativamente, tenho sido procurado, por exemplo, para... essa pergunta que você falou, o papel do vereador é o tema de palestras que eu faço com a Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa. A escola tem um trabalho importante que percorre o estado, nas regiões. A gente vai até a região, faz formação, seminários sobre temas como esse, principalmente no primeiro ano de mandato. Então eu já tenho feito muito isso pelo estado. Muitas vezes, durante a pandemia nós fizemos virtualmente. Há 2 anos atrás a gente fez, o ano passado eu fui para o sul do estado, ainda agora no final do mandato tem gente que promove esse tipo de formação. E uma outra instituição que também faz esse trabalho de orientação, de formação dos vereadores, é a União dos Vereadores. Nós temos aqui uma entidade chamada UVESC, é a União dos Vereadores de Santa Catarina. Ela legalmente mudou de nome porque ela representa os vereadores e as câmaras de vereadores. E eu também trabalho como assessor, faço planejamento da UVESC, vou estar, a partir do ano que vem, oferecendo cursos, palestras para as câmaras e para os vereadores eleitos. Então a gente procura também, a partir dessas instituições, ajudar para que os vereadores também entendam de fato o seu papel e montem a sua estratégia dentro da regra do jogo, para fazer algo que depois ele não vai ter problema e complicar a sua vida futura também, quando ele deixar de ser vereador, ou muita gente acaba cometendo alguns equívocos, né, ou ilegalidades no mandato de vereador, e eu digo que todo mundo fala mal de político, é um esporte nacional, né? Falar mal de político é fácil, mas também a vida de político não é fácil. Tem um aspecto, por exemplo, eu digo que é profissão perigo. O cara tem um mandato de prefeito, vereador, e muitas vezes ele fica depois 10 anos respondendo processos, tendo que explicar coisa para a justiça. Hoje também tem controle, não só por parte dos órgãos públicos, Ministério Público, a população faz denúncia, às vezes o adversário quer complicar a vida dele, então depois do mandato ele fica se incomodando por muito tempo. Então tem muita gente que quando se elege depois não consegue mais sair, porque ele precisa ter um mandato para conseguir resolver os problemas do mandato anterior para o mandato seguinte, e isso vira uma bola de neve. Então é um sistema, né, que tem as suas contradições, né? Na prática, a teoria é outra. Olha só o quanto que foi explicativo e clareou as ideias a respeito de política, isso que o professor falou. Primeiro, né, que se você é candidato a vereador e o teu prefeito não ganhar e você virar um vereador da oposição, teu dever não é ficar lacrando, não é lacração, tá? Não é interromper o trabalho do legislativo. Você consegue provar para os teus eleitores que você fez um bom trabalho se você simplesmente fazer com que a prefeitura siga o orçamento, siga o planejado, né? Toda empresa, gente, toda empresa que vem do setor privado, ela tem um planejamento estratégico. O planejamento estratégico, ele foi feito para ser cumprido. É claro que ele sempre é revisado, porque às vezes pode ser que aquele planejamento não foi o que condiz com a situação. Exemplo, pandemia. Na pandemia existia um planejamento estratégico. Veio lá, estourou a pandemia. É claro que o planejamento teve que mudar em todos os níveis, né? Municipal, estadual, federal, ele teve que mudar. Então, é claro que tem as intercorrências, mas existe um planejamento e esse planejamento precisa ser seguido. O planejamento estratégico, professor, ele é desenhado só pela equipe do prefeito? Ou ele é levado para a Câmara para eles poderem votar, aprovar, mudar o que precisa ser mudado? Os vereadores também têm voz a respeito do planejamento estratégico? Tem. Quem decide o orçamento, né, que o nome legal é o orçamento, né, a lei orçamentária anual, que chama LOA, ou a lei de orçamento, né, a LOA, tem o PPA, que então é o plano plurianual, que é um planejamento para 4 anos. No primeiro ano de mandato, o prefeito precisa aprovar o PPA até o mês de outubro do primeiro ano.
e anualmente ele aprova o orçamento do ano seguinte. Uhum. Mas o executivo encaminha o projeto de lei com o orçamento, com as previsões de despesas para a Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores geralmente tem um prazo de 3 meses para analisar, propor emendas e aprovar. Então, quem aprova o orçamento é o vereador, não é o prefeito. O prefeito encaminha a proposta. Ela passa por discussão, tem todo o tempo e liberdade para os vereadores mexer, atuar, modificar a proposta, né, dentro dos padrões, porque hoje também o orçamento dos municípios, a gente diz que é um orçamento bastante engessado. Né? A maior parte dos valores, eles são vinculados. Então você precisa gastar, por exemplo, depende do tamanho do município, e se ele tem gestão plena ou semiplena da saúde, ele tem que gastar 18% em saúde, 25% em educação, X% nisso, naquilo, na assistência social. Então ele vai ver que a folha de pagamento, que não tem muito o que fazer, entendeu? E a folha não pode passar de 54%, né? Então existe uma lei de responsabilidade fiscal desde o tempo do Plano Real, que nem a prefeitura, governo do estado, governo federal pode passar de 50 e depois vai reduzindo, né? Era 54, em alguns casos já vem reduzindo o percentual com folha de pagamento. Então, metade vai para a folha de pagamento. Alguns conseguem reduzir para 45%. Dificilmente menos disso. Então, metade do orçamento é para manter a máquina funcionando, pagar funcionários, né? Desde o salário do vereador, dos seus assessores, do prefeito, da equipe de governo e dos funcionários de carreira. Professor, médico, enfermeiro, assistente social. A outra metade, 25% para educação, 18%, entendeu? Então não tem muita margem. Tanto que as prefeituras, para fazer qualquer investimento hoje, basicamente elas dependem de algum pouco de recurso do governo do estado, e os principais investimentos são feitos pelo governo federal. Né? E aí os prefeitos também têm, os prefeitos e os próprios vereadores, hoje também tem essa modalidade. Já acho que no mandato que está acabando, já começou anterior, de 2016 a 2020, a peregrinação de vereadores a Brasília, que é buscar emendas parlamentares dos deputados federais para sua base eleitoral. Então, todos os município com 2, 3 mil habitantes, o vereador vai para Brasília, tenta conversar com o outro deputado do seu partido para levar uma emenda parlamentar de 100 mil, 200 mil para comprar uma ambulância, para comprar um carro para assistência social, para fazer um parque de diversões, enfim. Por quê? Porque o prefeito não tem recurso para esse tipo de investimento. Está tudo engessado, está tudo comprometido. Né? Aí, os vereadores e principalmente os prefeitos têm essa ligação com os parlamentares federais, que é onde tem a maior parte do recurso. Por isso que a nível federal já está tudo invertido. A lei diz uma coisa, na prática é outra. Hoje o executivo, já há um bom tempo, né, a presidência da República é quem mais propõe lei para o Congresso, e é o Congresso que define os recursos, quando o papel é o inverso. O Congresso deveria propor leis e o executivo administrar o recurso. E hoje está completamente invertido. Então, isso cria um canal, né? A gente chama de uma relação. Nos Estados Unidos isso tem um nome bem engraçado, chama PORCS, que é um sistema de lobby, né? Em que as pessoas trabalham os lobbies para garantir os recursos. E aqui isso está se tornando uma prática também, né? Com uma lei do orçamento impositivo aprovado no governo anterior, o presidente anterior, deu ao Congresso Nacional esse poder de controlar os recursos públicos em nível federal. Então, hoje, quem distribui dinheiro federal são os deputados, não é o governo federal. Deputados federais, no caso. Deputados federais e senadores, né? E senadores. Agora dá para entender por que em muitas prefeituras vira aquela briga danada por questão das diárias dos vereadores, né? A gente entende que vocês sim podem viajar, mas observem bem o quanto vocês vão gastar, porque a população tá de olho, né? Então, eu sei que isso é uma questão que aqui até que eu vi pouco, mas da onde eu vi, meu Deus, era uma briga danada por conta do quanto que os vereadores estavam gastando em diárias de viagem. E sempre que
houve esse questionamento. Por que um vereador tá... O que um vereador tá fazendo em Brasília? Mas agora eu consegui entender. Ele realmente está lá buscando emendas parlamentares para conseguir trazer recursos para investir no município. O vereador fiscaliza o prefeito e o eleitor tem que fiscalizar o vereador, né? Então tem que ficar de olho se ele está usando diária e está trazendo algum benefício. Sim. Se só está usando diária e não tem benefício nenhum, aí ele tem que se explicar. Tem que se explicar, entendi. E o executivo? Vamos dizer que elegemos, né, os prefeitos, e eu vou voltar depois numa questão bem polêmica que é mais aqui da região da Palhoça, né, onde a gente tá, mas o executivo foi eleito, e aí ele vai trabalhar o primeiro ano com o orçamento do mandato anterior, então é claro que o prefeito da casa quer ganhar, porque ele já sabe o que ele tá fazendo, né? Então ele não quer deixar a máquina ali, porque ele já tá em andamento. Mas ganhou um prefeito e ele tem que trabalhar obrigatoriamente com o orçamento, né, feito pelo mandato anterior. Existe possibilidade desse orçamento sair da linha? Sim. Ele pode propor para a Câmara de Vereadores autorizar ele a modificar o orçamento no ano da execução. Então, por exemplo, se ele recebe... Não tem muito esse problema, porque os orçamentos hoje em dia, como falei, como é muito engessado, é quase copia e cola no ano pro ano seguinte. Então, eventualmente, ele tem aí 4, 5, 10 itens que são meio discricionários, que a gente chama, que ele pode decidir que vai para A, não vai para B. Né? Mas não tem muita diferença, né? Coisas polêmicas, por exemplo, tem uma previsão de aumento de salário para os funcionários. Se não estava previsto no orçamento, não tem essa possibilidade, ou se está no limite dos 54%. da previsão, aí não tem como, e isso gera polêmica, gera problemas, porque muitas vezes vai se contratando muita gente e o salário fica congelado por baixo. Então não adianta também ter muita gente trabalhando ganhando pouco, porque a produtividade é menor. Sim. Né? Então, para ter incentivo, tem toda a reclamação sobre funcionários públicos também. Então sempre tem dois lados da moeda, né? É importante observar isso. Porque se o funcionário não tem incentivo, que não é só salarial, claro que a gestão de pessoal, como você falou, numa empresa, então eu faço assessorias também, algumas para prefeitos e tal. E depende muito da motivação, da liderança. Então, às vezes, o salário conta, mas também a gestão de pessoas é muito importante para que tenha um bom desempenho. Então, não tem problema. Se ele herdar um orçamento engessado e precisa fazer modificações justificadas com argumento, ele pode propor emendas no orçamento no ano que ele está executando. Então, ele consegue modificar. Certo. Professor, aconteceu uma situação aqui na Palhoça, no último ano aí, em que os vereadores, eles votaram para aumento do próprio salário. Isso só foi possível porque ainda existia esse gapzinho ali do orçamento, vamos dizer assim, eles estavam gastando 50%, vamos propor aumento do salário para chegar na margem dos 54%. Só foi possível por conta disso? Ou é possível dar ser mais maleável isso daí? É importante fazer a pergunta para poder explicar melhor a questão anterior. Os poderes no município, no estado federal, eles têm um percentual da arrecadação vinculado. Então, eles não entram, o gasto com o legislativo não entra nos 54% da folha do executivo. Sim. Ele tem um percentual, por exemplo, se o município arrecadou 2 milhões, ele chama duodécimo. Né? Ele pode ter aí, pode ser 8%, 10%, dependendo, tem uma margem, né, de percentual direto que é repassado para o legislativo. Então, a Câmara de Vereadores tem uma contabilidade própria e ela faz a gestão desses recursos. Nós vemos em muitos municípios a Câmara de Vereadores devolvendo dinheiro para o prefeito. Sim. Porque ele tem aquele percentual, vai total para a Câmara, e os gastos com o salário do vereador, com os funcionários, com as despesas da Câmara de Vereadores, não gastou tudo, no final do ano sobrou dinheiro, ele devolve para o Executivo. Ele não é obrigado a devolver. Ele pode gastar no ano seguinte.
mas como o ano seguinte vai entrar o mesmo valor, se ele não gastou um ano, então faz esse gesto que eu acho que é uma coisa legal. Claro. Então não tem esse vínculo, o salário dos vereadores com 54%. Ah, entendi. Se tiver dentro das possibilidades do duodécimo, que vai para a Câmara de Vereadores, ele pode aumentar o seu salário. Aí é uma questão política, ética, de avaliação. Claro. Então, não tem problema legal nisso. No Estado, isso acontece do governo do Estado para a Assembleia Legislativa, que é um recurso carimbado, digamos, é o duodécimo, e do governo do Estado para o Tribunal de Justiça. Porque também o Tribunal de Justiça e o Tribunal de Contas tem o seu duodécimo. E eles têm a sua gestão. Embora para fazer qualquer alteração, a Assembleia tem que votar. E a outra instituição que também tem duodécimo no Estado, que eu acho muito legal, é a UDESC. A UDESC é uma autarquia do governo do Estado que ele recebe um percentual. E a gestão desse recurso é feita pela universidade. Não depende do executivo autorizar, não entra na folha de pagamento do executivo. Ah, entendi. Tem uma certa independência nesse Então, sentido. tudo que é autarquia também recebe esse dinheiro ou não? Não. Só o UDESC? A UDESC pelo caráter que quando ela foi criada com essa vinculação. Ela tem a mesma personalidade jurídica que a Assembleia Legislativa e o Tribunal de Justiça. Então, ela é uma garantia importante para que... porque uma instituição de ensino também, ela precisa ter esses recursos garantidos para poder se planejar. Uma universidade, ela precisa de um planejamento a longo prazo, muito mais do que uma prefeitura. Sim. Ela tem que planejar décadas de investimento em pesquisa e etc. Então, se ela ficar dependendo do orçamento, um ano tem X, outro ano tem, não tem como fazer essa gestão. Sim. E o governo do Estado, constitucionalmente, é obrigado a investir no ensino básico. Não é obrigado a investir no ensino superior. Inclusive aqui em Santa Catarina é polêmico, porque o governador assumiu as contas das instituições público-privadas, que são as do sistema CAF, e transformando em bolsa de estudos, que ele falou que era para todo mundo, agora está fazendo escalonado. Mas não é papel do governo do Estado fazer isso. Sim. E aí os professores, por exemplo, que é o ensino básico, que é papel dele, tem dificuldade de negociar porque não tem recurso. Porque aquele recurso já foi destinado para a universidade. Então tem que tomar cuidado, né, nessa função. Mas é uma parte, não tem a ver com isso. Nenhuma dessas questões interfere na eleição municipal. Né? Sim. No âmbito municipal, agora vamos falar um pouquinho sobre o cargo do prefeito. Né? E depois eu quero só explanar a questão das coligações, para o pessoal poder entender, e a gente já vai caminhando para o final. Qual é a execução, é claro, né? A gente já sabe que é a função ali do prefeito, mas quais são as outras atribuições que a gente precisa ficar de olho, assim, que é a responsabilidade do prefeito fazer? A principal é a execução orçamentária, né? Ele precisa fazer uma boa gestão, né? Eu acho que é importante essa gestão de pessoas, da equipe, todos os acontecimentos, né? O que a equipe de governo fizer de certo ou errado também é de responsabilidade do prefeito, né? Ele responde subsidiariamente, né? Se um funcionário de carreira cometer algum tipo de irregularidade, inicialmente o prefeito vai responder junto. Depois, se ele provar que não tinha nada a ver, aí o funcionário passa, né, a responder individualmente. Então, ele tem responsabilidade sobre todo o pessoal que trabalha direta e indiretamente na prefeitura. Né? Ele é ordenador de despesa e não só ordenador de despesa, mas ele é o gestor também de pessoal, né? Das atitudes, daquilo que cada um fizer dentro do espaço de trabalho. Elaborar projetos, pensar a estratégia para a cidade. Ele é o principal liderança, né, para resolver os problemas, mas também para pensar a cidade do ponto de vista futuro. Né? Então, hoje, na campanha, geralmente os candidatos a prefeito e vice, eles precisam, além do seu registro de candidatura, protocolar. Isso não era obrigatório até 2 eleições atrás. Eles têm que protocolar o seu programa de governo. O programa de governo é um documento necessário para o registro de candidaturas. E ele, teoricamente, tem que cumprir o seu programa de governo durante os 4 anos. Ele pode ser cobrado. Se ele prometeu coisas
fora do comum, que depois não deu conta. Sim. Ele é cobrado politicamente, mas ele pode também, ainda não conheço processos que tenham cobrado juridicamente do prefeito que ele colocou algo no programa de governo e depois não cumpriu. Mas existe essa possibilidade e cada vez também eles se cuidam mais. Antes tinham programas de governo, promessas mais absurdas. Agora os prefeitos têm sido mais comedidos, para pé no chão, prometer aquilo que pode cumprir, porque eventualmente podem responder depois. O programa de governo, ele fica disponível para o eleitor? Fica disponível para o eleitor no sistema eleitoral, né, na página do TRE. Se você pesquisar hoje, por exemplo, de eleições anteriores, né, não é muito fácil. Às vezes tem que ficar procurando ali onde tem, por palavra-chave, programa de governo, daí tu acha o ano eleitoral, o município, e aí tem lá o documento em PDF, tá no sistema, né? E é recomendado, não é obrigatório, que os candidatos divulguem e deixem expostos os seus programas de governo também no seu site, nas suas redes sociais, para as pessoas terem acesso. É um documento público. Se não deixar e alguém quiser cobrar, tem o direito de cobrar que o prefeito, o candidato, entregue o seu programa de governo. Então, é um documento para... o sentido da legislação é para que seja um documento público. Certo. Então... fica de olho no teu candidato, pede para ele o programa de governo e saiba que você tem o direito de cobrar a execução do que ele escreveu lá. Então, se tiver coisa muito discrepante, fica de olho, tá? Fica de olho, agora é a hora, depois não adianta reclamar mais não. E agora vamos falar um pouquinho sobre o sistema de partido político e coligação, que ainda causa muita confusão. E eu vejo que nos próprios candidatos a vereador, às vezes eles não entendem muito bem como que funciona. E eu sei que muda, né? Muda de eleição para eleição. Como que tá funcionando nesse ano, né? Para essa campanha? Então, principalmente o que tem diferente da campanha anterior, né? Na eleição municipal, existiam coligações para vereador. 2 partidos diferentes poderiam se coligar, formar a mesma chapa, inclusive o número de candidatos mudou. Antes era o número de vagas da Câmara de Vereadores, aqui na Palhoça não sei quantos vereadores são. Agora foi para 21. 21. Na eleição anterior era 21, mais 50% se o partido não tinha coligação, ou seja, poderia ser 31 candidatos. 30% mulheres, obrigatoriamente. 30% de gênero, pode ser também 70% de mulheres. E se tivesse coligação com o segundo partido, dobrava o número de candidatos. Então poderia ser 42. O que mudou para essa eleição? Não existe mais coligação entre partidos para vereador. Se 2 partidos se coligarem para apoiar o mesmo prefeito, o partido A precisa ter a sua chapa e o partido B precisa ter a sua chapa. E mudou o número de vereador, o número de candidatos. Se tem 21 vagas, só pode ter 22 candidatos. Cada partido, cada chapa. Cada chapa. Então, não precisa obrigatoriamente chegar nesse número, mas é o máximo. É o máximo. No máximo número de vagas mais 1 para qualquer município. Tá. Então, se o município tem 9 vereadores, é 10 candidatos. Se tem 12 vereadores, é 13 candidatos. Então, isso é a regra para qualquer lugar. E não pode coligar com outro partido para a chapa de vereadores. Agora, por isso foi criado uma outra, digamos, uma outra personalidade jurídica acima dos partidos, que chama Federação de Partidos. Isso foi criado na eleição para presidente, em 22. Então, a primeira vez que isso se colocou em prática foi em 22. E essas federações, elas têm um tempo determinado. Os partidos que constituíram uma federação em 2022, obrigatoriamente essa federação tem que acontecer na eleição de 24 e na eleição de 26. Ela tem que se manter por 4 anos. O partido que entrou na federação, ele não pode sair. É um casamento, se sair injustificado, ele não vai poder coligar com outro partido, ter candidato, entendeu? Sim. Aliás, pode ter candidato se formar chapa sozinho. Né? Não pode ser. Então, as federações hoje devem ter 3 ou 4 federações. Né? Eu sei que tem uma federação que é PT, PCdoB e PV, que se formou na eleição do Lula e que em todos os municípios ela deve se repetir. Tem uma outra federação que era do PSDB com, eu não lembro se era PSDB, com MDB nacional, e uma federação do União Brasil, PP, algo assim. Então eram 3 apenas. E parece-me que estava se trabalhando para ter uma 4ª federação. Mesmo existindo isso, são poucos
poucas federações. Sim. Então, uma federação, ela corresponde a uma chapa. Esses 3 partidos, eles não podem fazer coligação com outros partidos, eles têm que ficar nessa chapa. E aí, outros partidos podem apoiar o mesmo prefeito, mas ter a sua chapa separada. O que está acontecendo? Diminuiu o número de candidatos por partido, mas aumentou o número de chapas. Então, na maioria dos municípios hoje, a intenção era reduzir o número de candidatos, porque era muita gente. Um município como Palhoça com 21 vagas, provavelmente deve ter tido aí na última eleição em torno de 250 candidatos. Com essa legislação, a tendência era diminuir para uns 150, mas aumentou o número de partidos. E aí deve chegar nos 200 candidatos. Entendi. Então acaba que a intenção se era diminuir, não ajudou tanto, porque agora cada chapa pode ter no máximo... Fica mais competitivo dentro dos partidos, porque o número de candidatos é menor, então cada candidato, teoricamente, tem que buscar mais votos. Então aquela história de exemplo, né? Eu venho de uma cidade onde a vereadora mais votada não se elegeu, porque a coligação dela da época não atingiu a quantidade de votos necessários. Isso não existe mais na eleição 2024, então. Tem uma continha. É assim, primeira, tem 3 por ordem, 3 fases de contagem de votos. A primeira contagem de votos. Você tem o número total de votantes, não é, de eleitores. Geralmente, para vereador, tem em torno de 25% de votos descontados. Nulo, branco ou que não foram votados. 75% dos eleitores votam. Mais ou menos esse número é dividido pelo número de cadeiras. Então, se você tem 100 mil eleitores, divide por 20 cadeiras, né? O coeficiente eleitoral seria 5 mil votos. Cada chapa, 10 candidatos, 20 candidatos, tem que somar 5 mil votos para fazer um vereador. Se ele fizer 10 mil, faz 2 vereadores. Então, ainda existe essa regra. Você pega todas as chapas, né? Você tem 10 chapas no município. 5 delas conseguiram fazer 5 mil votos. Outras 5 não. Aqueles votos são descontados. Dessas 5, provavelmente eles não vão ocupar os 21 vagas. Nessa primeira contagem. Sim. Aí vem a segunda contagem. Que aí, nessa eleição, mesmo os vereadores cuja chapa não atingiu os 5 mil votos, o coeficiente eleitoral que a gente chama, que é a segunda fase da contagem, as cadeiras que sobram, o mais votado entra. Desde que ele... Daí também tem uma regra, atinja pelo menos 20% do coeficiente eleitoral. Então, no caso de 5 mil votos, ele precisa fazer 1.000 votos para ser eleito, porque ele pode ser o mais votado com 950 votos, mas não atingiu os 20% do coeficiente eleitoral. Então, é uma regra, uma matemática, né, complexa. Complexo. Para quem não convive nisso, não, mas primeiro é o número do eleitor, o número de votantes dividido pelo número de vagas, para a soma da chapa. Se não ocupou todas as vagas, porque mesmo, por exemplo, se a chapa fez, digamos, o coeficiente é 5 mil votos, e eles fizeram 10 mil votos, mas tem um candidato que atingiu, sei lá, 8 mil, e o segundo não atingiu 1.000 votos, uma outra chapa que alguém atingiu o meu voto pode entrar antes daquele partido. Então ele pode, mesmo tendo feito voto na legenda, pode perder a vaga porque o candidato individualmente não atingiu os 20%. Entendi. Então ele vai levar em consideração a legenda, sim, mas principalmente o desempenho do próprio candidato. As duas coisas vão ser levadas em consideração. Que legal. Então, gente, mais uma coisa que ficou muito clara, né? Eles não estão completamente desvinculados da legenda, mas se eles não atingirem pelo menos 20% ali e o partido ter atingido o mínimo do coeficiente eleitoral, também não entra, né? Então, dá uma clareada na nossa cabeça e entender um pouquinho como vai acontecer esse processo eleitoral. Professor, eu não tenho palavras para te agradecer. Como eu disse, eu estou iniciando nessa caminhada de entender um pouco mais sobre política. Vou aproveitar, sim, essa eleição de 2024, tanto para informar as pessoas que nos seguem, que têm acesso aí ao nosso canal, mas também para poder ajudar os próprios candidatos a divulgar, né, as suas intenções, o que eles realmente querem fazer e mostrar para a população quem realmente está preparado para poder assumir essas cadeiras. É uma responsabilidade imensa, né? E a gente entende que tem a
responsabilidade ali do candidato, mas tem a nossa responsabilidade também como eleitor, né? De ficar de olho, de entender o que que é o papel de cada um pra gente poder cobrar. Porque assim, e principalmente, né, não se venda, não se venda. Eu acho que essa época já passou e se você se vender agora, você perde todo o teu poder de argumentação depois, porque aquilo que você queria você já alcançou. Então não se venda por nada. E se você vê que alguém tá querendo comprar voto, que seja direto ou indiretamente, denuncie. Isso é crime eleitoral, é crime contra a população no geral. A gente sabe que um candidato que está disposto a qualquer coisa para ganhar uma eleição, ele também vai estar disposto a qualquer coisa para ganhar o que for quando estiver lá. Né? A gente sabe que as eleições municipais é um pouco menos essa questão ali de tentar comprar voto, e se aquilo, a gente sabe que nas esferas maiores é um pouco mais, mas fica de olho, tá? Fica de olho que ainda existe. Existe e a própria legislação é mais rigorosa. Hoje a fiscalização é maior por conta das redes sociais, qualquer pessoa pode estar filmando, pode estar fotografando. E o eleitor também é responsabilidade. O eleitor que vende voto, se for comprovado, o eleitor também responde processo. Olha só. Não é só mais o candidato, que era uma realidade. Há uma legislação agora que o eleitor também pode responder judicialmente se for comprovado que ele vendeu o voto. Então são os dois lados, que eu acho isso importante do ponto de vista da legislação. Completamente, tem que avisar. Então, se você, por um acaso, vendeu o teu voto e alguém vê ou descobrir, você está cometendo um crime. Porque se o candidato for denunciado, né, e responder, ele mesmo pode denunciar o eleitor. Então, eu acho que não compensa em hipótese alguma, nunca foi, né, mas cada vez mais está se buscando evitar esse tipo de prática que não ajuda em nada para a democracia e para os 4 anos. O cara que vai comprar voto geralmente é um dinheiro sujo, não é um dinheiro legalizado, porque não pode legalizar. Então você já parte daí que a pessoa tem, né, tá trazendo, tem os seus... Já está envolvido com algo ilícito, né? Ilícito, exatamente. Então, e se ele já está buscando se eleger de forma ilícita, provavelmente será um mandato contra os interesses do município, né? Vai estar retirando dinheiro público para outras finalidades. Então, em hipótese alguma, isso tem algum benefício, nem individual, porque tu ganha agora, mas perde lá na frente, e muito menos coletivo. E às vezes a gente fala só sobre compra de voto, mas tem aqueles que também estão por interesse próprio mesmo, por uma cadeira, né, por uma oportunidade de um cargo aqui, outra ali. Então, assim, se você conhece mesmo qualquer candidato que esteja prometendo cargo por aí, cuidado, gente, essa galera não tá interessado em melhorar o município onde você mora, não. E tudo isso influencia na tua qualidade de vida. A gente já mora aqui no sul do estado porque a gente admira e gosta da qualidade de vida que a gente tem. Mas a gente só tem se existirem políticas públicas que vão cuidar disso. Se eles não cuidarem dos interesses do município, daqui a pouco a gente não tem mais qualidade de vida, porque não vai ter mais segurança, não vai ter mais saúde, não vai ter educação. E aí, isso tudo vai retirando aquilo que a gente tanto luta para poder conquistar, né? Enquanto cientista político, eu digo o seguinte, que o melhor instrumento, o melhor remédio para melhorar a democracia é a participação. Então, como os pleitos eleitorais, que foi o nosso primeiro ponto de conversa, são cada vez mais curtos, deveria ser o inverso. Na prática é o inverso. Com as redes sociais, eu vou falar para quem é candidato. Né? A sua campanha é permanente. Você não pode esperar só o período eleitoral para fazer campanha. Você tem que trabalhar politicamente o tempo todo. Né? Se elegeu ou não elegeu, está pensando em ser candidato na próxima eleição, comece agora. Eu produzi cursos para candidatos e lancei em setembro do ano passado. Eu vendi 6 cursos, um curso completo, com 4 módulos, 12 aulas, com conteúdos importantes, com base em exercícios, atividades para a pessoa organizar a sua campanha, fazer o planejamento, saber quantos votos precisa, como buscar o eleitor, como fazer a abordagem, organizar um plano de mídia, organizar a sua equipe de apoiadores em setembro do ano passado. E agora que já estão os candidatos registrando, tem gente me procurando. Ah, professor, vem fazer uma palestra. Agora eu não vou fazer. Tá certo. Entendeu? Porque se você não organizou um ano atrás, tchau. É uma campanha furada, né? Não tem chance. Não tem chance. Então, as campanhas, o processo eleitoral tem que ser permanente da parte do candidato. Sim. Mas também da parte dos eleitores. Você acompanhar permanentemente o processo, não só na semana antes de votar.
Porque quem espera para decidir, não tem contato com ninguém, não tem relação, espera para decidir na última semana, provavelmente o risco de votar mal é muito grande. Sim. Né? Então, vota naquele que acha que já ganhou, vota por influência. No jingle que grudou na tua cabeça. Você acompanha. Os países, as populações, e aí a imprensa também tem um papel importante nisso, porque ela pode motivar as pessoas a participar ou desmotivar, depende da postura. Né? E aí, quero aproveitar e dizer, eu tenho um canal no YouTube que chama Política Boa. Que legal. Gente, segue lá. Política Boa. E é onde eu oportunizo, coloco à disposição, por exemplo, vários cursos. Né? Então, eu tenho o módulo sobre cursos de como ampliar as redes sociais, são 4 episódios né? gratuitos. Como fazer planejamento de campanha de vereador, deputado, são 5 episódios gratuitos. São aulas gratuitas no canal do YouTube. Tem também para quem quiser fazer projeto acadêmico e outras coisas. Então, tem os cursos vendidos e tem também os gratuitos. E no Instagram também, Política Boa, e o meu individual, onde é meu trabalho de estar divulgando. Às vezes eu preparo uma palestra para uma instituição, para um curso, faço um resumo e coloco na rede social disponível. E isso a gente faz o tempo todo. É importante manter essa chama acesa, manter o diálogo sobre política, não só para reclamar, mas para propor, para acompanhar, para avaliar se aquela pessoa que você votou está se comportando, né? Então, anote o nome da pessoa que votou. Tem pesquisas hoje eleitorais, 70% da população não lembra quem votou. Não se lembra quem na foi semana o seguinte, candidato. Na semana seguinte, não é um mês, 2 anos depois. O cara vai lá, vota, não tem relação nenhuma com a pessoa. Para vereador, eu falo, vereador, você tem que conhecer a pessoa. Tem que conhecer. Tem que ter o telefone dela no seu celular, gente. Se você votou num vereador, o mínimo, você tem que ter o telefone dessa pessoa no teu celular. Por quê? Porque ele é o teu representante, ele é a tua voz. Se você não tem contato com essa pessoa, não faz sentido nenhum você ter votado nela. Eu concordo plenamente com isso. E eu vou falar mais, assim, não é só vereador, não. Tem os outros representantes do legislativo, que são nossos representantes como deputados. Cara, você não tem contato com o deputado, se você acha que ele é um rei, um deus grego, né? Porque eu falo que depois que essa galera vira deputado, senador, e enfim, eles acham que eles viraram reis, né? Eles têm que ser tratados de maneira diferente, onde chega o ambiente muda. Desculpa, queridão, você é funcionário do povo, não dá pra você exigir isso. Mesma coisa é você vereador, você prefeito. Eu sei que você é autoridade, sim, a gente te concedeu essa autoridade, mas não dá pra você ficar se achando no meio daquele que te deu esse poder, né? Não existe isso. Então, ó, segue o professor lá. Qual que é a tua rede social, professor? Professor_Paludo. Então, @professor_Paludo, segue ele, segue lá o Política Boa, isso. E assim, os seus cursos são online, são presenciais? As duas coisas. As duas coisas? Tem alguns que são online e outros presenciais através dessas entidades que eu falei. A Escola Legislativa, a UVESC. Sim. Em algumas regiões tem a Associação de Vereadores ou universidades e outras entidades que promovem. Então, assim, ó, eu sou cristã, né? Então, a própria Bíblia fala que quando o ímpio governa, o povo padece. Então, assim, ó, se você quer fazer o correto pela política, se levanta. Se levanta, porque assim, enquanto você ficar inerte aí, esperando pelos outros, você vai ser sempre governado por outros. Então, eu vou incentivar a vida toda, não sei se isso é pra mim, tá? Mas eu vou incentivar você a se levantar. A fazer algo pelos seus, pelo seu povo, pelo teu município. Então, assim, tudo começa na esfera municipal. Então, se você tem interesse, é que nem o professor falou, comece a fazer agora. Como que você pode começar a fazer agora? Fiscalizando teu vereador, fiscalizando teu prefeito, denunciando aquilo que precisa ser denunciado. Eu não tô falando pra vocês fazer lacração na rede social, não. Não é isso. Mas é pra você exercer o seu direito, né? O seu direito e também o seu dever. Se você não ir lá na urna votar, não tem como você exigir muita coisa depois também. Então, tudo tem os seus deveres, mas também tem os seus direitos. Obrigada, viu, professor, pela tua presença. Eu sei que a gente tem horário curto aí, tem que terminar.
E obrigada a você que ficou até agora e você que vai assistir depois. Esse conteúdo vai ficar disponibilizado. Nós vamos disponibilizar tanto os pequenos cortes nas redes sociais, como o episódio completo aí lá no YouTube do PodTalk. Tá bom? Obrigada, tenha um ótimo dia. Agradeço essa dinâmica, essa forma de conversar. Eu acho que os cursos são importantes, mas esses diálogos às vezes são mais... chegam melhor, né? E para a população de modo geral. Então, fico à disposição para... É isso aí. Fica conosco, nós vamos receber muitos candidatos a vereadores, candidatos a prefeitos aqui nos próximos dias. Claro que por enquanto é pré-campanha ainda, então não estamos pedindo voto para ninguém, mas assim que começar a campanha, é claro que eles vão ter o canal aberto também. Então, se você também é candidato e quer vir no PodTalk, entre em contato conosco que vai ser um prazer te receber aqui. Um abraço e ótimo dia!